noite. Começa agora o WebDivan. O WebDivan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli e toda semana aqui no WebDivan a gente fala sobre um assunto relacionado à subjetividade humana, relacionado à psicologia, enfim, aos humanos, né? Um beijo muito especial para todo mundo que já está aqui assistindo o WebDivan. Letícia, José, Ana, Michele, Bruna, David, querido, um beijo para você. Bia, Sara, Solange, Má, Adriano, obrigada, querido. Você abandonou a novela, você não falou que ia assistir, mas falou que o WebDivan hoje ia concorrer com o último capítulo da novela das 9, né? Dureza, dureza. Para enfrentar o último capítulo da novela das 9, eu resolvi chamar ninguém mais, alguns de vocês devem conhecer, do que o psicólogo, professor em sexualidade. Já esteve aqui com a gente por muito tempo na UTV, com um programa incrível, que aliás eu fui no programa dele, muito legal. O psicólogo Paulo Tessarioli. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Obrigado pelo convite. É um grande prazer tê-lo aqui agora no WebDivan, né? Já passeei no Afera, agora você que passeia no WebDivan. Pois é. Quando eu pensei em falar sexualidade, é claro que eu pensei em conversar com você. Legal. Várias coisas vieram ao longo desse ano, vários programas, onde a gente tocava em alguns aspectos da sexualidade humana, mas nenhum em especial sobre a sexualidade humana. Uhum. E por que isso, né? Nas últimas 3 semanas, o que eu tenho ouvido, não só da questão dos livros que estão aí surgindo, o boom desses livros que falam sobre sexualidade, mas ouvindo muita coisa também sobre esse novo posicionamento do amor. Que eu não sei se é real ou não. Uhum. Aí, por isso, né, estamos aqui para conversar hoje. Vamos tentar descobrir. Vamos tentar descobrir. Vamos tentar descobrir juntos, né? Isso. Eu não sei se você percebe, Paulo, mas eu acho que a sexualidade, ou se é real isso, se é um fato, a sexualidade está surgindo, né? Esse ano, então, tem sido muito mais falada, falada mais abertamente. Sim. Acho que por uma luta nossa, dos psicólogos também, de vamos falar sobre a sexualidade, Sim. vamos entender sobre isso. Mas eu realmente não sei o que se deve a esse movimento atual, além dessa luta dos psicólogos. Por que você acha que as pessoas estão se interessando mais em falar, não em sexo, mas em falar sobre sexo? Eu penso que isso é um crescente, né? Ou seja, o que a gente está percebendo é que a curva está em crescimento mesmo, né? Então, essa quantidade de oportunidades que a gente está tendo para falar sobre o assunto é algo muito novo, embora já esteja acontecendo há algum tempo, mas é algo muito novo na nossa história, né, social, na história da medicina também, na história da própria psicologia, né, falar dessa forma tão aberta, né, em pensar que a psicologia sempre se preocupou com o assunto, né, mas da forma como a gente tem observado, como você acabou de relatar mesmo, né, essa abertura toda e toda esse aumento, né, no número de espaços que a gente tem encontrado e o interesse também das pessoas em falar, isso é algo bem novo, bem recente. Eu acredito até que as redes sociais potencializaram também isso, né? Porque nós temos as redes sociais mais, vamos colocar entre aspas, mais famosas e mais utilizadas, né? Mas nós temos redes sociais para tudo hoje, inclusive para assuntos relativos à sexualidade, né? Então, existem redes sociais específicas onde o assunto é sexualidade. Quer seja sexo, quer seja relacionamento, né? Porque sexualidade não é sinônimo de sexo. Isso, né? Que eu ia te perguntar, né? O que é para um psicólogo, ou o que a psicologia entende como sexualidade humana? Eu acredito até que o Freud, embora não seja o psicólogo, né? Porque na época dele também não tinha nem psicologia ainda, né? Ele era um dos grandes desbravadores aí do psiquismo humano, né? Freud já falava sobre isso, né? A grande luta dele também era em dar um lugar ao sol para esse assunto, né? Mas com uma outra abordagem que não a que a gente utiliza, eu que represento esse segmento que é o segmento da sexualidade, mas hoje nós temos formação em sexualidade, né? Isso, não a formação em nível de graduação, que isso não tem no país, e acredito eu que não tenha em outros países também, porque a sexualidade, por excelência, é uma área multiprofissional, né? Multidisciplinar, multiprofissional, né? Envolve então, médicos, psicólogos, exato, assistente social. Se a gente for pegar, por exemplo, né, até a construção do entendimento que a gente tem de sexualidade, antropologia, que também parece muito com a psicologia, né? Que é assim, antropologia, filosofia, né? A história, né? Então, a própria
psicologia também ela não é um conhecimento, né, que bebe de uma fonte só, né? Ela bebe de múltiplas fontes, né, para se formar como psicologia. A sexualidade também é assim. Então, há algum tempo a gente já tem a formação em sexualidade, mas em nível de pós. Então, quem pode fazer pós-graduação em sexualidade? O médico, né, o psicólogo. Hoje, em algumas pós-graduações, a gente percebe uma abertura para o serviço social, para o assistente social, para o pedagogo, né, que também lida diretamente com a questão da sexualidade em sala de aula, em escola. Na educação é super importante lidar com a sexualidade. Com certeza. Com certeza. Eu não consigo conceber entrar em sala de aula e não perceber isso, né? O professor não perceber isso, porque está ali, é só abrir os olhos e os ouvidos. E não poder falar, isso. Né? Apesar de, eu até já contei para os internautas uma vez, que quando eu estava na faculdade, num dos núcleos de psicologia na escola, a gente, como estagiário, ia até uma escola pública e fazia 5 encontros com os alunos. Então, a gente ia em dupla, né, na formação, em dupla, e fazia 5 encontros para falar sobre sexualidade. Com pré-adolescentes, adolescentes de 13 a 16 anos. A primeira vez que eu fui falar sobre sexualidade, a sala entrou num estado de vergonha e de pânico, meninos e meninas de 14 anos, mas eles riam de nervoso. E eu ficava pensando, gente, mas com 14 anos, será que ninguém ainda entrou aqui para falar sobre isso, por questões tão básicas da sexualidade? Como é que eles vão se entender e pelo boca a boca, pelo que o amiguinho conta, que o pai contou, que a mãe contou? Quer dizer, não tinha aula de educação sexual. Essa experiência que você está relatando é interessante, porque, a bem da verdade, né, se nós formos parar para pensar, o assunto, e aí voltando naquela sua pergunta, o assunto ele rola mesmo, né? As pessoas falam mesmo e demonstram essa necessidade de querer falar. Porém, a forma com que falam, ou a forma, pelo menos é isso que eu observo na minha prática e isso que eu observo como estudioso do assunto e até pesquiso alguma coisa a respeito, a como parece que as pessoas conseguem entrar no assunto é pelo humor. Né? Então, quando é um sistema de defesa, não é? Eu também acho que é. Mas como nós somos psicólogos, né? Acho que a gente pode até pegar um pouco mais leve, mas entender o quanto que há de despreparo nisso. Né? Ao mesmo tempo, as pessoas carecem de informações, querem espaços onde a gente consiga refletir sobre o assunto, então espaços de orientação, porque não basta só informação, informação é letra morta, né? Então assim, precisa ter momentos onde a gente consiga discutir isso, conversar sobre isso, expor casos reais, senão a gente não consegue. A gente está falando do quê? Né? De um conto de fada, né? Então assim, a gente tem que trazer para o presente, para o real, para o aqui e agora, e exemplificar mesmo, né? E aí, a partir daí, dessas reflexões, que a gente consegue aproveitar bem esse conhecimento. E aí, voltando, né, para a questão do humor, né, parece que com humor a coisa vai. Né? Você falou do programa aqui, a FER, né? Que era o programa que nós tínhamos aqui na casa, onde a gente falava de sexualidade. Não falava de sexualidade com a veia humorística. Falava de sexualidade com seriedade. Não com cara fechada e nem tampouco... com deboche. Nem com deboche, nem com seriedade. Exato. A gente tratava do tema com o respeito que ele necessita. E aí eu percebo que isso a gente consegue fazer entre 4 paredes. Entre 4 paredes, que eu estou querendo dizer, em outras palavras, com poucas pessoas. Nós não conseguimos levar isso adiante para o grande público. Parece que as pessoas entram nisso que você falou mesmo, constrangidas, algumas não voltam, não querem saber, né, mudam de assunto, talvez por defesa mesmo, ou por uma questão também que eu tenho estudado bastante, que está me motivando a até montar cursos a respeito disso. O nosso histórico, né, se a gente for parar para pensar, o nosso histórico, os nossos antepassados, eles não tinham e não tiveram, né, isso que a gente está tendo hoje como oportunidade, né? O homem e a mulher ficar perto, tão perto como nós estamos aqui, isso tudo é muito novo para nós, né? Até pouco tempo atrás o homem tinha a mulher como rival, né? E vice-versa, né? Essa parceria que existe hoje entre homens e mulheres também é muito novo, né? Esse carinho, esse respeito que o homem tem com a mulher e vice-versa, que hoje a gente percebe nas relações afetivas sexuais, isso é algo muito novo. Né? Então, ver o parceiro ou a parceira como companheiro é algo novo. E aí, falando do amor também, né? Que parece que está pegando aí, ou está se constituindo
com um novo olhar, com um novo lugar, né? Então, o sexo também, a mulher hoje, ou o homem hoje, falar de que nem às vezes no consultório, né? Porque trabalho com isso em consultório também, mas vocês não falam de fantasias, de desejos, não compartilham fantasias. Para o terapeuta, isso parece normal, né? Para a pessoa, quando ouve isso, é um absurdo. Como assim, doutor? A gente tem que falar sobre isso, né? E eles não sabem o que fazer com isso, não sabem nem como abordar o assunto, né? E parece que para nós a coisa é muito simples, ou muito... você tem que falar, né? Mas assim, como falar, né? Isso a gente não tem no nosso histórico. Não tem na educação, né, Paulo? Também. É um grande tabu a sexualidade na nossa educação, como a gente estava dizendo, não tem na escola, etc. Sim. Mesmo dentro de casa, apesar de sermos, né, provavelmente da mesma geração e filhos de pais que quiseram uma liberdade maior, não conseguiram fazer isso. Sim. Então me parece que, assim, talvez não tenha sido um tabu historicamente, né? A Regina Navarro Lins, a psicóloga, ela coloca muito isso, a psicanalista, que não foi sempre esse tabu e que a gente lidava diferente com a sexualidade, mas a partir do momento que a gente teve uma educação sexual, onde o sexo é algo sujo, proibido, pecaminoso, ficou muito mais difícil a gente quebrar os nossos tabus sexuais. E aí a gente entrou nessa dinâmica da monogamia, casamento. E talvez por haver tantas separações hoje em dia, a gente esteja questionando isso, né? Como lidar com essa sexualidade, esse amor, sexo, sim. dentro de uma relação afetivo-sexual, de forma positiva. Eu não sei ainda como, né? Porque eu acho que a gente ainda vive no tabu da sexualidade. A gente está tentando quebrar. Sim, você tem razão. Mas ele está aí, né? Ele está aí. Enquanto eu estava te ouvindo falar, eu também... estava me lembrando, inclusive, de coisas que são comuns a nós, como psicólogos, que é a questão da construção da subjetividade, né? A gente for parar para pensar, antes nós tínhamos a coletividade como algo importante, né? Aliás, tudo acontecia em coletividade, né? Tudo acontecia em prol da coletividade, né? A coletividade era algo importante, né? Hoje a gente percebe que a subjetividade é algo importante, né? A individualidade é um valor hoje, né? É até importante que você tenha a sua, né? Que você defenda a sua, né? Enfim, isso também é algo novo, não parece, mas é. Então, como lidar com isso, né? Com esses modelos, né? Para nós está sendo tudo novidade, né? É que nós que temos o conhecimento, você, eu, quem estuda, quem trabalha com isso, tá, parece que a coisa fica mais menos pesada, né? Mais leve, né? Mas para a pessoa que está ali no dia a dia, nesse contexto todo, eu acredito que seja muito complexo. Nossa, isso, bem né? complexo, né? Vamos lá, uma pergunta, né? Adriano, querido, beijo para você. Rômulo Silva, um beijo para você. O Adriano pergunta o seguinte: por que tem gente que diz que o homem faz sexo e a mulher faz amor? Isso faz sentido? Então, eu particularmente não aprecio muito essa visão dual, assim, né? Eu penso que isso é um aprendizado, né? Então, os homens talvez aprenderam assim, né? Afirmar categoricamente que um homem faz sexo e a mulher faz amor, né? Também aceitar isso como sendo a única verdade, né? Existem mulheres que fazem sexo também, né? Se a gente for parar para pensar, as profissionais do sexo, em especial as garotas de programa, fazem sexo. Ou toda mulher deveria também fazer sexo sem amor, né? Pode, pô, sexo sem amor é uma delícia, por que não? Por que não obter prazer sem ter uma história por trás, você ter um afeto mais íntimo? Por que não? O sexo se for entendido, né, como uma das formas de expressão, né, que o ser humano tem, e uma das formas de interação que o ser humano tem, ele não precisa estar vinculado ao amor, né? Óbvio, e nós sabemos disso, quando ele está junto do amor, ou quando ele acontece junto com o amor, talvez seja até qualificado de uma forma melhor, ou significado de uma forma melhor. Mas não necessariamente o sexo sem amor é ruim. Né? Ou talvez seja só o significado, como você disse, que é melhor, mas não necessariamente o sexo, né? A prática é melhor. Exato. Eu acho que quando eu li a pergunta do Adriano, que ele fala, porque tem gente que diz que o homem faz sexo e a mulher faz amor,
A maioria das pessoas dizem isso, né? Sim. Não tem gente. Ainda eu acho que a maioria das pessoas entendem dessa forma. Você senta numa roda entre homens e mulheres, eles gostam até de falar vocês, né? Gostam de falar, tá te excluindo de ser psicólogo. Psicólogo não tem sexo. Psicólogo não tem sexo. Não tem sexo. Os homens gostam de dizer isso, né? Que eles fazem sexo com muita mais facilidade, Sim. que eles não precisam de histórias nenhuma por trás daquela situação. Mas eu acho que, de alguma forma, isso é real, por causa da educação. Uhum. Então, para o menino é permitido, né, fazer estreia sexual, inauguração sexual com prostituta. Isso. A menina não, a menina é educada como? Olha, você vai transar ou com seu marido, né, alguns pais ainda gostam disso, com seu marido, Uhum. ou com seu namoradinho, mas tem que namorar. Tem que namorar, Tem porque que o menino namorar. não é assim, vocês não são educados assim, Não. ó, você tem que namorar para Não. poder fazer sexo a primeira vez na sua vida. Não, então eu acho que isso tem muito a ver com a nossa educação. Esse controle sobre a sexualidade feminina, né, ele sempre existiu. Sempre existiu é maneira de dizer, né, de psicólogo, né? Mas assim, se a gente for parar para pensar, voltando na história da humanidade, esse controle existe aproximadamente há uns 8.000 anos. Nossa. Que é o tempo no qual o patriarcado, né, está em vigência, né? Hoje a gente sabe que o patriarcado ele está praticamente ele não existe da forma como ele foi constituído no passado, mas ainda, né, nós temos uma sociedade muito androcêntrica, né? O homem é o centro, né? O homem ainda é tido como referência, né? A comparação muitas vezes é feita nesse sentido, né? Pega-se o homem como ponto de partida. Então, há 8.000 anos, né, atrás, por exemplo, se a gente for parar para pensar, o homem não sabia muito bem, o homem que eu falo, o homem mesmo, né, o masculino. O masculino não tinha a ideia de que ele participava da reprodução. Foi a partir do momento em que o homem percebeu, né, que ele era responsável também pela reprodução, porque quem gerava a vida era o feminino, né, o sexo feminino que era o detentor desse poder. E antes de 8.000 anos atrás, há 8.000 anos atrás, antes desse marco, o homem simplesmente não sabia que tinha uma relação, ou seja, fazia sexo e depois nascia o filho, né, ou a filha. Ele não percebia essa relação, né? Até porque a gestação demora 9 meses, né? Então não se tinha esse conhecimento, consequentemente o homem se sentia fora dessa relação. Nem as mulheres não sabiam como engravidavam, né? Também não. Também não. Né? Nós estamos falando de mais de 8.000 anos atrás. E aí, quando o homem, e isso também coincide com a época da domesticação dos animais. Então, quando o homem ele começa a perceber que ele tem participação na reprodução humana, a partir do momento que ele domestica animais. A partir do momento que o homem deixa de ser nômade. Por que ele deixa de ser nômade? Graças às mulheres que desenvolveram a agricultura. Então começou-se a ter excedente de alimento, né? Então não precisava se caçar tanto. Então, ao invés de matar o animal, domesticava-se ele, trazia ele para perto do grupo humano, do agrupamento humano. Consequentemente, o homem começou a reparar, puxa, quando aquele animal cobriu o outro, né, numa linguagem bem animal, né? Nossa, quando ele cobriu a fêmea, depois de um certo tempo a fêmea, então eu também tenho essa mesma participação na reprodução. Então aquele poder que era quase que sagrado da mulher, né, e a mulher era endeusada por isso, as deusas da fertilidade, enfim, a mulher era reconhecida por esse poder. Não que hoje não seja, mas o homem se sentia, né, talvez até menos do que ela nesse momento, né? E aí, consequentemente, ele não sabia dessa participação. A partir do momento que ele sabe, ele se impõe. Né? Então aí surge o controle da sexualidade. Por quê? Porque se eu não controlo ela pode ter filhos de outros. E aí como é que eu vou saber que é meu? Exato, né? Então não é que tudo vem daí, mas assim, muita coisa vem desse princípio aí mais remoto aí, né? Das nossas origens, né? Agora, evidentemente que isso permanece até hoje, né? É uma herança que ainda nós temos, né? A sexualidade feminina ainda parece que é um assunto que precisa de controle, né? A gente precisa estar em cima, a gente precisa... Tanto é que assuntos polêmicos, né? Que eu particularmente não gosto muito de falar, mas a gente sabe que existe por aí o aborto, né? O aborto é um assunto extremamente polêmico. E querem tirar até o direito da mulher, né? De decidir
né, por isso, né? Parece que a mulher não tem condições psíquicas, físicas, né, enfim, emocionais para estar decidindo sobre isso. A mulher ainda é vista como sem condições emocionais para algumas pra coisas, muitas para coisas. muitas coisas. É um absurdo, né? Nós estamos no século XXI, né? É um absurdo pensar assim. Mas, infelizmente, é isso mesmo. Eu não sei se é absurdo ou se ainda é uma confusão, porque nós temos uma linguagem até diferente, né? A linguagem do feminino é diferente da linguagem do masculino. Então, essa coisa da mulher falar, precisamos conversar, eu quero conversar, eu quero que você entenda o que eu estou sentindo. O homem precisa de um dicionário para entender o que ela está. Porque é uma coisa, né? Os homens, eles têm uma outra forma de pensar. Então, o masculino está na consciência, vocês falam de uma outra forma. Então, precisamos planejar o final do ano. A mulher fala, estou sentindo que você não quer viajar comigo. É um diálogo, assim, truncado, né? Muito truncado. Então, é lógico, a gente tem, que eu também não sei, né? Eu tenho a impressão de que isso foi totalmente cultural, a gente aprendeu a falar dessa forma, o homem aprendeu a falar de uma outra forma. Aquela coisa, minha mãe não me ensinava a bater uma boneca na outra para brigar. Né? Ela ensinava a fazer carinho na boneca. Provavelmente os seus pais mostravam um soldadinho de chumbo com uma arma, minhas bonecas não tinham arma. Então isso também vai criando na gente um repertório, uma linguagem que vai fazendo que a gente entenda o mundo de uma determinada forma, né? Então, o que a gente ouve, aprende, a gente depois reproduz. Então, eu não saberia dizer se a mulher é mais sensível realmente, ou se ela tem uma linguagem que valoriza o sentimento mais do que a razão em muitos casos. Hoje, 2012, é muito diferente, né? As mulheres, elas falam com competência, a gente está aqui falando de uma forma bem racional. De igual para igual. De igual para igual. E com competência, com vocabulário que a gente possa se entender. Eu acho que as mulheres foram atrás disso, né? Se masculinizarem um pouco na vida social. Eu sempre ouço muitas coisas a respeito disso que você está falando, energia masculina, feminina, né? Então, o estudo, o trabalho como uma energia masculina e tal. Como você falou, se masculinizaram nesse sentido mesmo. Hoje a gente vê as mulheres preocupadas com isso, né? Antes não era uma preocupação. Eu até acredito, e aí eu acho que é legal da gente estar falando sobre isso dessa maneira, que é uma construção mesmo, né? O gênero masculino e feminino, eles não são dados para a gente de bandeja junto com o DNA, né? Eles são construções sócio-históricas, né? Então, o gênero, tal como a gente conhece, masculino e feminino, eles foram construídos socialmente, historicamente e socialmente falando, eles foram construídos ao longo dos anos, né? Eu acredito muito que hoje a gente tem outros gêneros masculinos e femininos que não algo próximo do original, né? Que o original, a gente está bem distante do gênero masculino e feminino originais, né? Sim. Não sei nem o que seria. Não sei mais o que é, exatamente. A gente ainda trata como masculino e feminino, mas eu não acredito que exista essa divisão tão clara, assim, sabe? O Paulo, né, ele foi muito educado aqui, ele pontuou a minha fala. Você foi muito educado, porque na verdade você estava querendo me mostrar o quanto foi preconceituosa a minha fala. Não tive essa intenção. E aí ele quis dizer... Na interpretação de psicóloga, fica tranquilo. Mas realmente, quando você falou, eu percebi quanto eu fui preconceituosa, dizendo que para a gente se adaptar, nós mulheres, a gente precisou se masculinizar, de fato. Né? Mas a gente está no masculino ainda, a gente ainda está no preconceito, na separação. Por que eu tenho que me tornar mais racional, mais masculino, com mais propriedade do mundo masculino para estar no mundo do trabalho? Exato. Não necessariamente. Até porque o trabalho hoje, né, o mundo do trabalho também está mudando muito, né, em razão da presença feminina, né? Então, se o trabalho é uma energia masculina, pegando algo que eu já ouvi em algum lugar, não sei quando, hoje a gente percebe que o trabalho também se adaptou ou se reorganizou, né, a partir do momento que se deparou com a presença maciça de mulheres, né? Porque hoje a gente tem uma presença maciça de mulheres, né? Então o trabalho também se reorganizou, né? E de fato a gente percebe isso, né? A tal da flexibilidade, né, veio por parte dessa inserção das mulheres no mercado de trabalho, né? Flexibilidade, a própria forma de conversar, como você estava aqui exemplificando, né? As reuniões, né?
desverticalização, né, do processo de trabalho, também a horizontalidade do processo de trabalho, se deu muito em razão da entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? Então, isso tudo esse balanço entre masculino e feminino, eu percebo que é um contínuo, né? E que hoje a gente tem, como eu falei, não tem mais claro o que é um, o que é o outro, onde começa um, onde termina o outro, né? A gente não tem mais gênero masculino e feminino só, né? Ou masculino, né? A gente tem masculino e feminino. Acho que o E aí no meio dá essa ideia de mistura até mesmo, né? Claro. Você, né, eu estava vendo aqui no seu site vários cursos sobre sexualidade, um curso sobre sexualidade, da censura do sexo à ditadura do prazer. Quando eu li o título, eu falei, Paulo, que incrível, né? Aliás, deixa eu falar o site do Paulo, www.vivendomelhor.com.br, vou pôr no chat para vocês, vivendomelhor.com.br, muito legal o site. Da censura do sexo à ditadura do prazer. Eu acho que você aqui, nessa frase, resumiu a pergunta que eu te fiz no começo do programa, muito melhor, porque até... que é isso? A gente passou aí por uma tentativa de liberação da sexualidade, então vamos fazer sexo, falar sobre sexo, né? Não rolou. Anos 70, Sim. Não rolou, tanto que nossos pais vieram com um conservadorismo extremo, caretaços pra cima da gente. Não entendi essa tentativa, mãe, pai, não entendi. Ficaram pelados, mas depois... Ficaram pelados, mas depois puseram a roupa e não tiraram mais, né? Não tiraram mais. E a gente também não pode tirar. E agora a gente está vivendo a ditadura do prazer. Quer dizer, procure seu prazer, sinta prazer. Quando a gente sentou aqui, a gente estava falando disso, né? Saia da caixa, movimento out of the box. Então, assim, você precisa ser criativo, você precisa ser diferente, o teu sexo precisa ser diferente, o teu relacionamento precisa ser diferente. A gente está num boom de seja único, né? Que é a questão do individualismo, do egocentrismo. Seja único, obtenha seu prazer da sua forma. Lógico, é um movimento de transformação. Então, ao mesmo tempo que a gente vê um movimento de empurrar a gente para obter mais prazer, para entender o que é o prazer, para se entender melhor em relação ao prazer, também tem aquelas amarras da educação atrás da gente, sociais, e mesmo as amarras sociais. Não, mas não é desse jeito. Né? Tem as regras ainda. O que é a ditadura do prazer, resumindo, né? Então, como você falou, a gente sai de um extremo, né, e vai para outro, né? Porque eu penso e tenho entrado em contato com esse assunto através de estudo, de pesquisa, eu penso que é por omissão mesmo, né? Por omissão de quem está à frente ou de quem é colocado à frente desse assunto. Então, né, que trabalho com psicologia e também com foco na sexualidade, é o médico no consultório, né, que recebe a paciente, de repente a paciente quer abordar alguns assuntos, ou o paciente também, não vamos só pensar na mulher, né, mas que quer abordar alguns assuntos da vida sexual e o médico muda de assunto ou simplesmente não demonstra abertura para isso. É o professor em sala de aula, né, que de repente ele tem que dar atenção para o conteúdo, mesmo percebendo que surgiu uma demanda da turma ali para falar sobre determinado assunto da sexualidade, né? Então, por omissão, ou seja, por omissão de todos nós profissionais, né, saímos de um polo, né, e fomos para o outro. Quando eu falo da ditadura do prazer, como título do curso, eu pensei exatamente no que a gente está percebendo agora como movimento. O que a gente percebe como movimento, né? Olha, vibrador é super legal, né? Você tem que ter o seu, né? Até porque... Com Wi-Fi de preferência. Isso, né? Wireless, né? Wireless no vibrador. Porque isso foi tema, inclusive, de filme, né? Já faz um certo tempo que Sex and the City mostrou isso, né? Que toda mulher tem um vibrador, né? E que é super legal ter vibrador. Eu não estou falando que não é, né? Mas assim, você percebe? A gente sai de um modelo onde a mulher, por exemplo, nunca se tocou e nunca olhou para a própria vulva, né? Para colocar um vibrador na vida dela, né? Assim, ó, é isso aí, tá? Vai com isso que você chega lá. Chega aonde, né? E vai com isso aonde, né? E como assim, né? Então, esse meio de campo, assim, que faz falta, né, nessa hora, esse meio de campo não foi feito, porque nós nos omitimos, né? Nós profissionais nos omitimos.
Agora tem alguns profissionais que estão tentando ajudar as pessoas nesse sentido, né? Eu, por exemplo, dou muito a cara para bater quando o assunto é sexualidade, porque eu acho que se eu não fizer isso, se eu me omitir nesse sentido, vem algum outro profissional de área X, Y, Z, né? Até de áreas que você fala, meu Deus, e aí meu Deus mesmo, né? Como é que estão falando de religião e sexualidade sendo religiosos, né? Como é que estão misturando essas duas coisas que, a bem da verdade, pega a história, não se misturam, né? Que nem água e óleo, né? Mas tem até pessoas religiosas que se metem a falar de sexualidade e se dizendo autoridades para falar sobre isso, né? E as pessoas vão, porque falam bem, tem boa retórica, né? Tem um bom discurso e ainda utiliza-se de argumentos que não tem como você contrapor, né? Porque está dentro de um outro contexto, que não o da psicologia, o da medicina, né? O da ciência. Então, aí não tem o que fazer, né? E aí essas pessoas sofrem muito, né? E ficam muito perdidas nesse sentido, até chegar no consultório com baita de um problema, assim, nas mãos, né? Como que tipo, né? Vamos lá, os casamentos, problemas... né? Que, assim, são uniões que são desfeitas, né? E aí, obviamente que se enxerga a superfície daquilo, né? Então foi por causa do sexo, né? Então, sabe o que é, doutor? Ele começou a se relacionar com uma mulher, né? Então, depois que ele começou a se relacionar com essa mulher, né? Ele deu um pé na minha bunda e tal. Como se aquela mulher com a qual ele começou a se relacionar, desculpa a expressão, tivesse uma vagina de ouro, né? Como se isso fosse possível. A primeira coisa que eu ouço, a primeira coisa que eu falo quando eu ouço isso para a mulher que me procura no consultório, depois que tem vínculo, né, depois que já tem uma certa liberdade até para falar do assunto, porque é um constrangedor também, mesmo diante de um profissional, eu viro e falo isso, eu falo, escuta meu bem, olha, vagina você tem, ela também tem. Você acha que foi por causa disso? Ah, mas é que ela era mais saidinha, né? Eu percebo que ela tem uma outra pegada, né? No Facebook ela posta umas fotos, né? O senhor vê que ela tem outro jeito, né? O sexo de verdade não tem esse poder. Nos venderam essa crença, né? De que o sexo tem esse poder. Tem o poder de acabar com relacionamentos ou construir relacionamentos. De verdade não tem. Ah, mas o sexo não é importante? Não estou falando que não é importante. Mas se a gente for parar para pensar, ele em si não tem esse poder todo. É apenas e tão somente uma forma de interação. Né? De obtenção de prazer. Acabou, né? E aí vem naquilo que a gente estava falando mesmo. A gente pode ter sexo sem compromisso? Pode. E é super legal? Pô, super legal. Extremamente prazeroso. Porque sexo é prazer, né? Sexo está ligado ao prazer sempre, senão não é sexo, né? Mesmo que seja uma prática sadomasoquista, tem prazer também nisso, ok? Então, não é porque está lá se chicoteando, pingando vela tal, que não está sentindo prazer, ele está sentindo um baita de um prazer. Então, sexo e prazer sempre estiveram juntos. Só que a forma como a gente entende esse poder, né, do prazer, né, e até mesmo que o sexo pode nos proporcionar, é distorcido, né? É deturpado. Agora, não tenho uma ideia, Paulo, assim, enfim, né, eu já fui traída. A primeira coisa que a gente pensa assim, pra quê? Pra se acalmar, né? Sim. Com certeza porque ela era melhor de cama. A primeira coisa assim, que vem. Você racionaliza, depois fala assim, óbvio que não é isso, né? Óbvio que tem milhões de outras questões envolvidas, um jeito do outro ser no mundo, o meu jeito de ser no mundo. Exato. A história que já acabou, então assim, quantas vezes a gente já tá numa relação, numa história que já acabou, mas a gente não consegue acabar, e a traição é como se fosse o fim para quem não aceita, e não é, né? Mas é muito fácil, quando você já não quer mais a relação, falar assim, foi porque o outro me traiu, muito fácil, muito conveniente. Sim. E pensar que porque a outra é melhor de cama também é muito conveniente, você não precisa ficar checando, né, e nem voltar e falar assim, bom, onde foi que eu errei? Não, a outra é melhor de cama, o outro errou e eu sou a vítima de toda a situação. Eu entendo o que você está falando, que a gente está utilizando como exemplos mesmo, onde foi que eu errei e tal. A leitura que eu geralmente faço, e também por ser terapeuta de casais, onde foi que vocês erraram, né? Porque assim, de verdade, acho que não é de um e nem de outro a responsabilidade é dos dois. E aí a gente pega um terceiro membro que surge ali, que é a relação, né?
O que aconteceu com a relação de vocês, né? É isso que eu ia falar. No fundo, a relação acabou. A relação acabou. É só isso. Ou desmoronou, desmoronou. Né? Ou sofreu um golpe, um duro golpe, e vocês não souberam o que fazer com aquilo. Mas como né? a gente não aceita, a gente prolonga alguma coisa que já acabou, na esperança de retomar coisas que às vezes não tem nem como. E é muito mais fácil se vitimizar, culpar o outro, culpar a outra, achar que a outra tem coisas melhores, do que realmente você entender. Lógico, num processo terapêutico você está atento a isso, você olha para essas questões e não joga, mas no superficial, quando o ego vai dar aquela bronquinha na gente, ela é melhor de cama então. Isso, como assim, né? Como assim? Sabe que eu estava lendo na Super Interessante hoje, que as pessoas que são mais inteligentes, elas são mais desinibidas sexualmente. Até imagino por quê. Tem mais consciência dessa questão da obtenção de prazer. E lógico, isso é uma pesquisa, não quer dizer que é assim, não quer dizer que é um fato, é uma pesquisa só. Mas eu fiquei pensando por outro lado, às vezes não ter consciência também faz a gente ter uma obtenção de prazer muito maior do que ter, né? Parece preconceito, né? A fala que eu vou utilizar agora, mas algumas mulheres, por exemplo, que estão com problema com seus parceiros e aí se sentem mal com isso, e aí percebem que tem uma autoestima baixa e o marido não elogia, né? E, enfim, né? Eu não sou atraente e tal, né, para o meu marido, mas será que é para todos os homens? Não sei, doutor, eu não recebo elogios, né? Meu bem, faz o seguinte, coloca um vestido, uma saia bem justa, tá? Uma roupa bem que valorize o seu corpo aí, passa em frente a uma obra, né? E aí você vai ver se isso é verdade, né? Porque o sujeito que trabalha nesse tipo de segmento, né? Ele não tem essas questões, né? Então é gênio, né? Olha, ela falou algumas coisas pra mim que eu não gostei, né? Não tem. O cara quer transar, ele aperta o botão lá e vai, né? E vai pra cama e você é a melhor mulher do mundo pra ele naquela hora. Mas o meu marido falou que eu tô um pouquinho gordinha, né? Esse tipo de pessoa não tem esse tipo de diálogo com você, né? Então, talvez também a gente possa encontrar esse tipo de explicação, né? Que pessoas que têm muita informação, pensa demais, né? E sexo, a única coisa que você tem que... a mente, na hora do sexo, só serve para estar junto ao corpo. A mente não precisa pensar, né? A única coisa que você não precisa na hora do sexo é ficar pensando. A mente só tem que estar atenta ao corpo, né? Atenta às próprias sensações corporais, atento ao outro, né? Com o qual você está se envolvendo, né? Estar ali presentificado, ou seja, a mente tem que estar ali, né? Não tem que ficar viajando, né? Pensando no depois, o que vai ser amanhã, tal. Não, é ali, é o momento, ponto, né? Quando a mente faz esse tipo de trabalho, o sexo é maravilhoso. Na presença, né? É quando você consegue ficar na presença, que você consegue aproveitar aquilo. Mas é super difícil, né, Paulo? A gente não tem o costume de ficar presente. Super difícil. Tanto que os problemas sexuais também ganharam visibilidade por isso. Porque vai no médico, faz exames, vira no avesso, não tem nada, né? O médico vira e fala, isso é coisa da sua cabeça. A pessoa vem para o consultório, como assim, doutor? É coisa da minha cabeça, né? E aí você tenta, né, com base no que a gente tem como instrumentos na terapia sexual, você tenta instrumentalizar a pessoa para que ela consiga chegar nesse grau de consciência. Os problemas sexuais, quase todos eles, para não dizer todos, né, ocorrem em razão de uma consciência ou de uma percepção, talvez até que venha antes da consciência, em razão de uma percepção corporal diminuta, né, diminuída ou pouco desenvolvida. Então, até existe uma percepção corporal, mas ela é pouco desenvolvida. E aí o que se trabalha em terapia sexual é exatamente a percepção corporal. Toda terapia sexual, o foco de atuação é esse. Por isso que ela é uma terapia focal e breve. Porque o objetivo dela qual é? É fazer com que aquela pessoa que está procurando ajuda, quer seja um homem, uma mulher ou um casal, que essas pessoas consigam desenvolver essa percepção corporal. Como? Porque, aí voltando para a mente, né, como você falou que é difícil, né, na hora de ir para a cama, o sexo, né, que precisa e necessita do prazer, do corpo para sentir prazer,
esse sexo ele é quase, o corpo é quase seccionado, né? Mente e corpo, separa, né? Essa dualidade que faz com que a coisa não caminhe para uma satisfação, enfim. Aí voltando para o seu como, né? E como? Então, as técnicas de terapia sexual, praticamente todas elas, visam trabalhar essa percepção corporal. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma das técnicas que a gente chama de squeeze, né? Que é o estrangulamento em português. Uma palavra forte em português, mas que na verdade consiste em quê, né? O homem, para perceber o tempo em que ele ejacula, se ele ejacula rápido, né? Ou se ele ejacula... que geralmente ejacula rápido, né? Então, para ele perceber que ele ejacula rápido e como ele vai estar atento a isso, né? Para que ele comece a se reeducar sexualmente, através de uma técnica chamada squeeze, né? Que é o estrangulamento, o homem se masturba, são exercícios de masturbação, e aí ele está lá excitado, vendo, sei lá, filmes, enfim, a forma como ele se excita para manter a ereção é muito particular. Mas ele está lá se masturbando, não no consultório, viu, gente? Isso aí é fora do consultório. As orientações a gente dá no consultório. Depois o exercício é feito em casa, reservado, na casinha dele lá. Ou aonde ele quiser, né? Menos no consultório. E aí o exercício é feito como? Ele vai lá, se masturba, né? Então ele está atento já a esse processo, a esse momento de excitação. Ele está com a atenção também focada nessas sensações corporais que antecedem a ejaculação, que ele não consegue fazer isso na relação com a parceira, ou com o parceiro, se for um homem que tem orientação sexual homossexual. Então ele não percebe isso, né? Por quê? Porque no momento em que ele está com o parceiro ou com a parceira, a ansiedade dele sobe. A ansiedade é um processo mental, né? Então a mente está indo lá atrapalhar, a mente está ali no momento atrapalhando, ela não está fusionada ao corpo, ela está atrapalhando, ela está projetando uma imagem ruim dele mesmo, e naquele momento ele está... o corpo está ali no presente, mas a mente está no futuro. Isso, então. E com projeções das mais piores, negativas possíveis, né? Então, o que a gente faz, né, na hora do exercício? Olha, você vai estar lá consciente, você vai estar lá percebendo exatamente em que momento você tem que parar de se masturbar para que a pressão ejaculatória abaixe. E aí você de novo faz isso, ou seja, você abaixou a pressão ejaculatória, no mesmo exercício, você continua a se masturbar até de novo chegar na pressão ejaculatória. Chegou na pressão ejaculatória, para de se masturbar, espera a pressão ejaculatória baixar e de novo volta a se masturbar. O squeeze que eu falei de estrangulamento, ao invés de parar de se masturbar, você aplica no pênis, né? Então por isso que é estrangulamento, imaginando que o pênis está aqui, né? Então com o indicador abraça a glande e com o polegar comprime a glande, né? Então isso é um estímulo aversivo que faz com que a pessoa perceba que naquele momento, né, que a pressão ejaculatória chegou, ele tem que parar. Se ele quiser prolongar a relação sexual. Quer dizer, começa a ter o domínio do que acontece dentro do pênis dele. Né? Esse é o objetivo. Ele começa a ter controle disso, que ele não tem por causa da ansiedade. Quase todos os problemas sexuais, como eu falei, né, a causa é uma percepção diminuída ou uma ausência de percepção corporal, e vem a reboque a ansiedade, por temor de desempenho. Então, que é uma ansiedade bem específica, né? A pessoa tem ansiedade na cena, no momento em que está tendo sexo. Eu falei do homem, então vamos contemplar também o lado da mulher. Por exemplo, também uma outra disfunção sexual, muito comum por sinal, chamada vaginismo. O que é o vaginismo, né? O vaginismo é a contração, imaginando que aqui a minha mão é a vagina, né? O interior da minha mão é a vagina. Então, o vaginismo é a contração involuntária, né, da vagina, né? Então, imaginando que a mulher está lá relaxada, a vagina dela está tranquila, tal, enfim, está relaxada, está em posição de descanso, né? Muito bem. Aí, se ela imaginar que ela vai ser penetrada, esse momento é suficiente, só dela ter imaginado, é suficiente para que haja contração. É uma contração involuntária, ela não percebe isso, né? Mas ela só percebe que a vagina dela contraiu no momento em que ela é penetrada, porque ela sente dor, sente desconforto ou dor. E mesmo que ela esteja com tesão, que ela esteja excitada, que ela esteja ali com desejo, enfim, está super à vontade com o parceiro, ela percebe isso. E aí, quando ela percebe isso, aumenta a ansiedade. Porque ela não tem controle sobre aquilo, porque ela não sabe como é que aquilo funciona, aumenta a ansiedade. Aumentou a ansiedade, mais contração.
mais fecha. Mais fecha. Né? Então, esse ciclo, né, ruim, esse ciclo vicioso, né, ele só é quebrado a partir do momento que a mulher começa a desenvolver percepção corporal daquilo. Pensando que muitas mulheres, por exemplo, nunca viram a própria vulva no espelho. Vulva, né, que... Eu já sou avô, viu, gente? Eu tenho uma neta de 10 anos. Ela tava... Você teve neta com 20? Na verdade são netos do coração. Então, essa minha neta, ela veio conversando sobre a escola, tal, e a gente estava falando de namoro, tal, até o meu enteado, que é o padrasto dela, estava conversando com ela sobre isso, tal. Fala pro vovô, né? Fala pro vovô que você está tendo aulas de sexualidade na escola, de educação sexual na escola, tal. E ela começou a falar como que ensinaram para ela, né, o que é a vagina. Então, vovô, a vagina é um buraco, né, por onde passa o filho, né, por onde passa a menstruação e por onde o pênis entra, tal. Eu fiquei ouvindo, né, esperei ela terminar de falar. Eu falei, nossa... Aí eu falei o nome dela, que eu não vou falar aqui para não expor a menina, né. Eu falei, nossa, querida, quer dizer que é um buraco? Você acha que a vagina é um buraco, né? Olha, o vovô vai te ensinar de uma forma que você nunca mais vai esquecer. A vagina é como se fosse a boca. Então, ó, o vovô vai parar de falar. Parei de falar. O que acontece com a boca quando ela está fechada, né? Ela está toda auto-preenchida. Você não vai encontrar crateras, só se for cárie, né? Se você encontrar algum espaço sem dente e tal. Mas, fora isso, né? A boca, ela toda se auto-preenche. Então, a vagina também é assim, não é um buraco, né? Você imagina isso sendo ouvido por uma criança de 10 anos, quando ela crescer, né, e ela vai para a cama, e de repente o pênis está querendo entrar e não consegue entrar, mas é um buraco, como é que não está entrando? Né? Então ela não consegue entender por que esse buraco está fechado. Então, essas explicações, né, que só quem estuda mesmo, só quem foi lá, sentou, fez a pós, tal, ou seja, que tem um conhecimento específico, que vai conseguir ter essa visão e vai conseguir explicar. Olha, é importante que se explique dessa maneira. Então, a vagina não é um buraco, né? A vagina é que nem a boca, que ela vai recepcionando, ela vai acomodando aquilo que vai entrando dentro dela. É que nem a nossa boca mesmo. Se você colocar muita comida, né? Se você coloca água, né? Parece que a coisa entra mais fácil. Se você coloca comida junto com água, ajuda também na hora de acomodar o alimento que está sendo mastigado, triturado. Enfim, é que nem a boca mesmo, né? E aí o vaginismo, né? Voltando, como é que funciona as técnicas, né? A técnica, né? Então, de tratamento. A mulher, em primeiro lugar, tem que ter consciência, tem que ter essa percepção da vulva, ou seja, com um espelho, né? Toda mulher que tiver um espelho em casa, que é algo super comum, espelho pequeno, né? Esférico, né? Ela consegue colocar lá embaixo e ver a vulva. Isso também é outra coisa que eu falei para minha neta, né? E falar o que é a vulva para você? Vulva, avô? Nunca ouvi falar em vulva, avô. Porque só fala da vagina. E aí se esquece do que a gente tem do lado de fora. Do lado de fora da vagina, né, a gente tem a coisa mais preciosa das mulheres, que é o clitóris, né? Que é uma região do corpo da mulher responsável pela resposta sexual dela. É a região do corpo da mulher, o clitóris, onde a mulher consegue ter o maior nível, né, de excitação, né, é onde se potencializa, é a região é a região que, se for estimulada, né, é por onde ela consegue ter os maiores níveis de excitação, chegando ao orgasmo. Né? É engraçado porque as mulheres têm uma impressão contrária, né? Eu vejo no consultório, muitas falam que, eu pergunto sempre para as mulheres, em algum momento você se masturba, né? Como? Em que situação? É importante saber, né? E engraçado que assim, a maioria se masturba no quarto, certo, embaixo do cobertor, embaixo do lençol. Eu acho tão interessante, até por isso eu pergunto, porque eu falo, gente, olha como é escondido para a mulher, olha como é proibido. O homem é mais livre, né? Ele já começa se masturbando no banheiro, quando garoto, no quarto, ou em qualquer lugar que ele queira. A mulher não, ela se esconde para se masturbar. E muitas nunca olharam. E muitas, de repente, é que vocês não estão vendo daqui, né? Eu tenho uma visão privilegiada. A Renata está de saia e ela está com as pernas cruzadas. Não preciso olhar porque eu aprendi a fazer isso no consultório. Eu não olho para corpo de mulher, só olho nos olhos. Muitas mulheres se masturbam assim. Cruzam a perna, friccionam a perna, né? E aí, consequentemente, você mexe a vulva, né? Você
né, uma coxa na outra, né? A parte interna da coxa junto com a parte interna da coxa vai lá e tem uma estimulação indireta da vulva, né? Muitas mulheres se referem até, sem saber, né? Nossa, mas eu sinto um prazer às vezes, doutor, né? Mas como é que você tá? Ah, eu tô com as pernas cruzadas, só, né? Por que será, né? Por que será? Como é que eu sinto tanto prazer com a perna cruzada? Sente porque você tá lá, né? De maneira indireta, está estimulando a vulva, né? Então, essa parte da mulher, né, do corpo da mulher, aí você falou da masturbação, muitas mulheres também fazem a masturbação, às vezes, na cama, como você bem se lembrou, e fazem de bruços, né? Ficam de bruços, né? E aí a mão vai lá por baixo, mas assim, não está vendo nada, não está vendo o que está tocando, só sabe que é gostoso, né? E aí o que você falou, ainda tem por cima a coberta, né? Então, o que cobre aquela situação, né? E aí tem esses problemas, né? Consequentemente, vai para o consultório sem nenhum tipo de conhecimento corporal, né? Então você imagina a percepção corporal que ela tem nessa região do corpo dela. Zero, né? Ou abaixo do zero, às vezes. E muitas dependem do homem para sentir prazer. Isso. As que nunca se masturbaram, por exemplo. Percebe por que fica dependente do homem também? Porque é o homem que vai acessar essa região do corpo dela, né? É na hora do sexo que a mulher acessa a vulva, a vagina, né? É na hora do sexo com o parceiro que ela tem ela pode ter uma percepção melhor do que está acontecendo com ela. Então, ela fica dependente disso. Então, a terapia sexual também é um trabalho que acontece geralmente dentro do consultório. É só informação, hein, gente? Só informação, orientação. Mas também é um trabalho que ainda, e embora seja novo, mas é um trabalho que ainda as pessoas desconhecem. E que, além de desconhecer, são temerosas, né, com relação ao que acontece no consultório de terapia sexual. É como a gente está aqui, como eu e você, como a gente está aqui conversando. Mais longe, né, Paulo? Não, até mais bem longe. Mais longe. Bem mais longe. E a conversa é como na psicoterapia clássica, né? A única diferença é que o foco, o tempo todo, é na sexualidade, né? Então, o foco é no histórico sexual da pessoa, né? Como é que ela se desenvolveu como pessoa, como é que foram as primeiras informações sexuais que ela recebeu, como é que ela percebia o que era contato sexual, como é que ela percebia o manejo que as pessoas tinham com o corpo dela, né? Então, tudo isso faz parte da sexualidade. Então, na terapia sexual, a gente tem essa parte, que a gente chama, inclusive, até de psicoeducação sexual, porque tem todo esse contexto psicológico que a gente tenta abordar. E, além disso, tem as técnicas, os exercícios, como eu estava falando. Eu comecei a falar e não concluí até agora. Então, o espelho, né? O espelho é o primeiro passo. O segundo passo é a própria mulher introduzir dedos na vagina. Quando você fala isso para uma mulher... Isso antes do vibrador. Isso, porque o vibrador é um passo, né, bem lá na frente, né? Então, por isso que eu tive esse insight de montar esse curso, porque eu trabalho muito próximo do mercado erótico, né, ou do mercado adulto, né? A minha ideia foi exatamente de estar levando a essas pessoas que trabalham, e esse curso ele está direcionado para isso, esse curso que a gente estava falando no começo, né, da censura do sexo, a ditadura do prazer, ele está bem focado para esse público que trabalha com produtos eróticos, que trabalha com sensualidade. Então, aquela professora de polidense, sabe, que está muito na moda, né? Aquela professora de técnicas sensuais que ensina a mulher a tirar a roupa, a fazer striptease. Tem que ter um certo contexto para a mulher chegar até aí, né? Senão a coisa é muito ditatorial, né? Olha, você tem que fazer isso porque o seu parceiro está esperando que você faça isso. Né? Olha, vem aqui, eu vou te ensinar como é que faz, né? E mostra a performance e tal. E a mulher... Mas fica até patético, né? Então, eu estava outro dia num chá de lingerie. Que tem muito, nossa, tem muito. Muito. E aí foi uma mulher falar sobre sexualidade e tal, muito boa, assim, achei ela ótima, porque explicava essas questões, então, assim, a importância da masturbação, e não só ficava ensinando, mas na hora que ela começou a ensinar o striptease, eu fiquei olhando aquela mulherada, tentando aprender alguma coisa para apimentar uma relação que dá para ser apimentada de diversas formas. maneiras. Ficava até patético, elas tentando dançar com vergonha, reprimidas. Quer dizer, antes precisa se libertar, né? Se libertar em relação ao sexo. Sim. Não ter vergonha de falar. Então ela falava, elas riam, ficavam tímidas. E de repente uma pessoa assim quer tirar a roupa livremente. Não vai, tem que se libertar primeiro, tem que se conhecer, tem que se tocar, né? E faltou isso
faltou ela falar da importância da masturbação, mas eu acho que precisava ter um contexto maior, que nem você falou. Por que que é importante se masturbar? Por que que é importante, né? Até você chegar ali para tirar a roupa pro outro, tem muitos passos. Nossa, muitos. Então aí voltando para a técnica do vaginismo, né? Então, introdução de dedos, né? Para depois chegar a um objeto, né? Que geralmente, no meu caso, como terapeuta, eu uso isso. Na terapia clássica a gente fala de cones, né? Mas os cones você não acha em lugar nenhum para o consumidor final, né? Então, eu utilizo... O que são cones? Então, o cone que a gente ouve falar, que a gente lê na literatura da terapia sexual, não tem. Os cones são objetos de dimensões fálicas, né, que vão... Que não são masturbadores. Isso, que nem são próteses. Que você não acha que... Aqui no Brasil não tem isso, e eu nem acredito que tenha fora também. Porque vai se produzir com essa finalidade? Besteira, o mercado erótico já atende essa necessidade. Então, no mercado erótico, o que eu faço? Né? Eu me comunico com ele, por quê? Porque eu utilizo alguns produtos do mercado erótico como produtos de uso terapêutico. Então, isso também que eu quero levar para esse curso, ou seja, mostrar para o profissional que trabalha com arte sensual, mostrar para o profissional que trabalha com o mercado erótico, que ele não está trabalhando com um produto qualquer, que ele está trabalhando com um produto que, inclusive, pode ter efeito terapêutico na vida da pessoa, né? E, evidentemente, que está focado, né, e está com o objetivo de chegar ao prazer, de melhorar o prazer, de aumentar o prazer e tudo mais, né, de ter uma otimização do prazer. Mas não é só para isso, né? Então, esse enfoque mesmo aí, eu sei que é um enfoque meio que original, meio não, não existe meia gravidez, então não existe meio original. É um enfoque original, né? É um enfoque original. Eu realmente não conheço esse tipo de enfoque na área em que eu atuo. E principalmente essa proximidade entre saúde sexual e mercado adulto, né? Eu não conheço essa relação. E eu sou um profissional muito antenado com isso e preocupado com isso, porque eu acredito que a pessoa, né, o leigo, ele está em contato com esse mercado erótico o tempo todo. Você falou do chá de lingerie. Não é incomum, por exemplo, nesses encontros, né, que são mais femininos, né, não é comum nesses encontros você encontrar objetos, né, produtos para serem vendidos também, né, recomendação de produto, né. E aí a pessoa que está fazendo isso faz sem a preocupação, sem esse conhecimento técnico, né, que é um conhecimento da área da sexualidade, que é necessário. Preocupa-se só com a venda, né? Então preocupa-se também com os conhecimentos que tem que se ter para vender melhor, que está tudo certo, porque a gente está falando de trabalho também, mas não volto a insistir, não é um produto qualquer, né? E com um agravante, né? Um produto erótico, um produto do mercado erótico mal utilizado, né? Além de poder né, fazer mal à saúde, né, pode também traumatizar a pessoa. Claro, de repente você se vê com um masturbador ali, se você nem se toca, se você vê com um masturbador ali e fala assim, o que eu faço com esse negócio agora? Exato. Né? Então todo esse conhecimento, né, eu estou tentando sintetizar nessa primeira abordagem, que é o primeiro curso, mas assim, a ideia também é de estar mostrando a importância de ter um conceito de educação continuada nesse sentido, né? Então, assim, esses profissionais são pessoas comuns, né? Pessoas que muitas vezes não têm uma formação específica, né? E tem algumas que têm, mas assim, esse conhecimento específico, a maioria delas não tem. Então, a ideia é levar esse conhecimento para esse profissional, né? Claro que o curso está aberto a todas as pessoas que queiram fazer o curso, porque não é um curso para esse pessoal, mas o objetivo é levar para esse pessoal esse tipo de conhecimento, para que essas pessoas, por exemplo, tenham mais consciência do que estão fazendo. São formadoras de opinião também, né? Então, muitas vezes, não chega a nós, as pessoas que têm problemas, então não chega até mim, não chega até você no consultório, mas chega, por exemplo, naquela profissional que vende produto erótico, né? E aí vem, e a pessoa desenrola a vida dela, né? Como se aquela pessoa que trabalha com aqueles produtos eróticos fosse ter conhecimento, capacitação, fosse ter know-how, né? Para estar ali naquele momento ouvindo e ainda, olha, então, veja bem, né? Isso aqui seria interessante, mas pelo que você está me falando, vocês não estão nesse nível ainda.
né? O vibrador é interessante? Mas pelo que você está me contando aí, parece que vocês têm que desenvolver uma estrada até chegar no vibrador, né? Então, esse conhecimento falta para esse povo, né? Que o curso vai trazer, dia 1º de dezembro, 1º né? de dezembro agora. Eu quero ir. Aliás, vamos, gente, vamos no curso do Paulo. É verdade, é interessantíssimo, tá imagina. As inscrições estão abertas. Inscrições abertas, a gente ouvir falar de sexualidade, entender um pouco melhor, né? Entender nossa própria sexualidade também. Quantas coisas a gente não deve conhecer Sem também. dúvida. Não é porque a gente conhece a psicologia ou você que conhece sobre sexualidade, também eu acho que você aprende com as experiências dos outros, muito, né, Paulo? Muito. O tempo todo. Eu também continuo aprendendo, sabe? Eu atuo já há 12 anos com isso, né? Então, e atuo mesmo, como eu falei mesmo agora há pouco, dando a cara para bater mesmo, me responsabilizando pelo que eu faço, né? E estando na linha de frente mesmo, né? Sem ter esse receio, né? Mas, nossa, o que as pessoas podem pensar? Desculpe-me, quando me conhecem ou quando percebem como eu falo, já entendem mais ou menos como era aqui no Affair. Logo que nós começamos com o programa aqui, muitas pessoas entravam como curiosas mesmo, né? E até no chat, né, no momento em que a gente estava lá interagindo, você percebia um ou outro internauta que nunca tinha vindo ao programa, mas que tinha ouvido falar do programa, que entrava para bagunçar inclusive o chat. No sentido de, sabe, baixar o nível, né, no sentido de perguntar coisas ofensivas até. E eu, como profissional da área que lido com isso, atendia a pessoa, respondia a pessoa, né? Falava da pergunta ao vivo até, e respondia a pessoa ao vivo também. Porque, né, as pessoas precisam entender que o caminho, na minha concepção, pela minha formação, é esse, é de falar dessa forma como a gente está falando, né? Sem colocar o humor como foco, o deboche e tal, e sem também colocar a seriedade total ali onde, né, vamos falar termos técnicos, né? É tão sério que vira uma barreira, né? Então, sabe que a Ana estava aqui no chat, ela mandou um beijo para você e falou Obrigado, Ana. Beijo, que assistiu muitos Afés, que você é incrível, legal. E que ela vai assistir o nosso programa depois, gravado, legal, que ela precisava sair, ela estava no iPad, falou, eu preciso sair, depois eu assisto o programa de vocês, mandou um beijão para você. Queria mandar um beijo muito especial pro Rômulo. Rômulo, semana que vem, perguntas, pode deixar, tá? Para todo mundo que assistiu o WebDivan, entrem no www.vivendomelhor.com.br, olha lá a data do curso, façam suas inscrições, vamos lá no curso do Paulo, dia 1º de dezembro, estarei com vocês e com o Paulo. E com a Graça? A Graça não atua nessa... Ela não vai nos visitar? Não, ela com Graça, certeza vai estar por lá. Gente. Ela vai estar por lá, acho que até porque é o primeiro aí curso que a gente está realmente fazendo nesse sentido, mas a atuação é toda minha do começo ao fim. Não, vai ser um sucesso, Paulo. E um curso dinâmico, viu? Muito dinâmico. As dinâmicas no sentido mesmo de tocar, de mexer e de contextualizar, não teoricamente só, mas vivencialmente também, porque se não for assim, não vai. Mas, Paulo, eu preciso fazer um deboche. Você vira nesse programa e fala que o seu curso vai ser de tocar, você assusta a gente, né? Aí que não vai ter ninguém, né? Aí que não vai ter ninguém. As pessoas precisam realmente saírem do curso, pelo menos reflexivas, né? Pelo menos com essa atitude reflexiva, que aí já conseguimos atingir o objetivo maior do curso, que é esse mesmo, né? De fazer a pessoa parar e refletir sobre o que está fazendo. Se chegarmos nesse nível, já está muito bom. Com certeza. Difícil não refletir com você falando, Paulo. Muito difícil. Bom. Adorei você aqui no programa. Né? Estávamos nos devendo isso depois do Affair. Legal. Muito obrigada. Imagina. Foi um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado, querido. Volte sempre, né? Obrigado. Vamos voltar várias vezes ao WebDivan. Quando convidar, eu venho. Que bom. Obrigada, Paulo. Muito obrigada a todos vocês que assistiram o WebDivan. O WebDivan aí com páreo duro, concorrendo com a novela, mas os internautas aqui fiéis, falando junto com a gente. Obrigada. Fiquei muito feliz. O WebDivan volta sexta-feira que vem às 21 horas ao vivo. Beijos.